Bom, pessoal, então nós continuamos a estudar a respeito das funções oxigenadas. Nós falamos a respeito dos álcoois, né, que são compostos que têm como principal característica a presença da hidroxila ligada a um carbono saturado. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos fenóis, né, ou fenol. No caso do fenol, dos fenóis, eles são semelhantes aos álcoois, porém eles apresentam a hidroxila ligada a uma cadeia aromática, ao anel benzeno. E todos nós sabemos que o anel benzeno ele tem todos os seus carbonos insaturados. Então, nesse caso, quando a hidroxila se liga diretamente ao anel benzeno, a gente não pode falar que é um álcool. Por isso, então, nós temos um grupo, né, uma função orgânica específica chamada de fenol. No caso dos fenóis, então, sempre vai ter a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, né, o anel benzeno. Então, isso é o que caracteriza o grupo dos fenóis. Então, o grupo funcional, anel benzeno ligado à hidroxila. Para fazer a nomenclatura dos fenóis, então, a gente vai seguir basicamente, né, uma regra que a gente é um pouco específica para o caso dos fenóis, né? Então a gente vai pegar a palavra hidrox, benzeno, ou fenol, somente fenol. Quando tivermos um radical ligado também ao anel benzeno, então nesse caso a gente vai colocar a palavra hidrox. Como a hidroxila ela é o grupo funcional, então ela vai ter prioridade sobre a menor numeração. Então a hidroxila sempre vai estar no carbono 1. E o radical, consequentemente, então, ele vai ter, né, a sequência da numeração. Então a gente vai indicar a posição 1 para a hidroxila e depois a posição 2, 3 ou 4 para o radical ou para os radicais que estiverem presentes no anel benzeno. Então, nesse caso, por exemplo, ó, eu tenho aqui a hidroxila ligada ao carbono 1 e um radical metil ligado ao carbono 2. Então, o nome desse composto vai ficar 1-hidrox 2-metilbenzeno ou metil, né, 2-metilfenol, tá? Nesse caso aqui, a gente também tem uma outra possibilidade, né, que é indicar a posição 1 da hidroxila e a posição 2 do radical metil com o prefixo orto, né? Lembrando que o prefixo orto indica a posição 1 e 2. Aqui a gente já tem um outro caso, ó. Então aqui o radical metil está ligado ao terceiro carbono. Então a gente tem a hidroxila ligada ao carbono 1, radical metil ligado ao carbono 3. Então, 1-hidrox 3-metilbenzeno ou 3-metilfenol, né? A gente tem essa possibilidade de utilizar essas duas formas de nomenclatura, hidroxbenzeno ou somente fenol. Bom, uma outra função que também faz parte dos grupos, né, do grupo dos compostos oxigenados é a função éter, né? A função éter já é uma função de cadeia heterogênea, ou seja, eu vou ter um elemento diferente de carbono fazendo parte da cadeia. Ele vai estar entre os carbonos. Então, o grupo funcional que caracteriza a função éter é a presença do oxigênio ligado a dois ou mais carbonos diferentes. Então, por isso esse R aqui, ó, e esse R' indicam, né, os radicais ou os carbonos que vão se ligar ao oxigênio. Como o oxigênio faz parte da cadeia, está entre os carbonos, então ele é considerado um heteroátomo e a cadeia é considerado heterogênea. No caso dos éteres, então, para eu fazer a nomenclatura de um éter já é um pouco mais complicado. Então a gente vai pegar
Nesse caso aqui, ó, eu tenho dois carbonos, né, um de cada lado, ligado ao oxigênio. Então, para um desses carbonos, a gente vai seguir a mesma regra que a gente viu, né, o prefixo met indicando um carbono, e vamos acrescentar o sufixo ox, né? Então, metox. Para o outro carbono, a gente vai seguir aquela mesma regra que nós vimos para os hidrocarbonetos. No caso, metano, né? Met porque tem um carbono, AN que só tem ligação simples e o sufixo O. Nesse caso aqui, ó, que os dois lados são diferentes, né? O número de carbonos é diferente, então a gente vai seguir uma outra regra. Então nós vamos pegar esse lado, né, que tem somente um carbono e vamos acrescentar ao prefixo met, que indica um carbono, o sufixo ox. Então vai ficar metox e vamos dar a nomenclatura da cadeia de maior tamanho, né, que é a cadeia do etano. Então, metox, etano. Nesse caso aqui, ó, nós temos de um lado 2 carbonos, de outro lado 3 carbonos. Então, esse lado que tem somente 2 carbonos, a gente vai utilizar o prefixo indicando o número de carbonos, que é 2, mais o sufixo ox. E do outro lado, que tem uns 3 carbonos, a gente vai seguir a regra de nomenclatura da forma que nós vimos para os hidrocarbonetos, né? Então, prefixo próprio indicando os 3 carbonos, AN indicando o número, o tipo de ligação entre os carbonos e o sufixo O, né? Então, o sufixo ox é o que vai determinar, o que vai caracterizar a função éter. Então, a gente tem, né, metox, etox, propox, né? Sempre o sufixo ox vai indicar a função éter, certo? E nesse caso, a cadeia de maior tamanho vai seguir a mesma regra de nomenclatura que nós vimos para os hidrocarbonetos, certo? Bom, então por esse vídeo nós vamos falar dessas duas funções. Nos próximos vídeos nós estaremos falando então de outras funções orgânicas. Valeu, até a próxima!